DoctorsCast. Saúde, medicina e informação. Meu nome é José Roberto Morales Piatto, sou médico mastologista e professor livre-docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estou aqui hoje para tratar de um assunto de suma importância para as mulheres, que se refere, evidentemente, ao câncer de mama. Mastologia. É importante, em primeiro lugar, que se diga que, apesar de ser uma doença cada vez mais frequente e ser diagnosticada em mulheres cada vez mais jovens, isso mostra a importância de termos um cuidado, principalmente no que diz respeito ao diagnóstico precoce, ao rastreamento dessa doença, já que ela é a principal causa de morte por câncer na mulher em todo o mundo, e no Brasil não é diferente. Portanto, trata-se de um assunto muito importante e gostaria de abordar com vocês as questões mais importantes, mais relevantes em relação a essa doença, e até no sentido de desmistificar algumas informações que são veiculadas até pela mídia. Então, em primeiro lugar, em relação a essa doença, até pegando um pouco o caminho do Outubro Rosa que acaba de passar, a questão mais importante diz respeito ao diagnóstico precoce, que a gente chama de prevenção. Na verdade, não é uma prevenção. A prevenção é quando você evita que o câncer apareça. Ainda não chegamos nesse estágio do nosso conhecimento, mas é possível sim, e isso é o mais importante, diagnosticar a doença numa fase inicial. E por que isso? Por vários motivos. Quais seriam os mais importantes? O diagnóstico precoce propicia, em primeiro lugar, uma maior curabilidade da doença. A gente atinge índices de cura acima de 95%, 98% das vezes, o que não é pouco. Quando se detecta a doença mais tardiamente, esse índice de curabilidade cai muito. Portanto, o mais importante é, em relação ao câncer de mama, o diagnóstico precoce. Além da curabilidade, ao se fazer um diagnóstico precoce, é possível a realização de cirurgias cada vez menos mutiladoras. Isso, obviamente, é muito importante. Não preciso dizer aqui a importância da mama para a mulher, já que ela compõe a imagem corporal. É muito importante para a mulher que a cirurgia não a mutile, como ocorria de rotina no passado. E essas cirurgias menos mutiladoras só são possíveis diante de um diagnóstico precoce. E quais são essas cirurgias menos mutiladoras? Quando o tumor é muito pequeno, é possível se remover somente parte da mama, compreendendo o tumor e uma margem de segurança de tecido são ao redor, que antigamente se chamava quadrantectomia, como se retirasse um quadrante da mama. E hoje nós não retiramos mais um quadrante inteiro, basta que se retire o tumor com uma pequena margem. Isso, na grande maioria das vezes, não acarreta problemas estéticos na mama, não causa uma assimetria em relação à outra mama, não faz com que a mama fique menor que a outra. E quando isso ocorre, nós temos à disposição, nos bons serviços e nas clínicas privadas, de cirurgiões plásticos que podem muitas vezes mitigar essa questão. Uma outra cirurgia que não é totalmente preservadora é a mastectomia. Contudo, a mastectomia de hoje, que compreende a retirada da mama quando o diagnóstico é feito numa fase um pouco mais tardia ou quando a mama é muito pequena, apesar do tumor ser pequeno, o que se faz? A retirada da mama, mas não como se fazia há 30, 40 anos atrás. Houve um progresso em relação à realização dessa cirurgia chamada mastectomia, que compreende a preservação da pele e muitas vezes até da areola e do mamilo, preservando-se todo o envelope cutâneo e removendo-se apenas a glândula mamária por baixo da pele, que é imediatamente substituída, essa glândula doente, por uma prótese. A reconstrução virou uma rotina, principalmente nos bons serviços, e de preferência feita no mesmo tempo cirúrgico da retirada da mama, a chamada reconstrução imediata. O cirurgião plástico precisa estar presente na equipe e
logo imediatamente após a retirada da mama, ele entra em campo cirúrgico e realiza essa reconstrução. Então, é importante destacar essa evolução no tratamento cirúrgico do câncer de mama. Em relação a outros tratamentos como radioterapia, quimioterapia, há que haver uma individualização nessas indicações e nessa terapêutica. Seria muito extenso falar sobre isso. Mas aqui vale de novo ressaltar que quanto mais precoce o diagnóstico, menor a probabilidade de precisar quimioterapia. E lembrando, como é que se faz o diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce se faz através do autoexame? Não. É importante que fique muito claro. O autoexame é melhor do que nada. Se a pessoa não tem nada disponível, só o autoexame, melhor fazer o autoexame do que nada. Mas o ideal é a realização da mamografia. Ela sim propicia o diagnóstico do câncer numa fase realmente precoce, antes de ela ser percebida pela própria mulher ou pelo médico mastologista. A mamografia propicia o diagnóstico do câncer numa fase onde o tumor não é palpável. E a partir de 2, 3 milímetros ele já é passível de ser detectado por esse método. É a única forma de se diagnosticar precocemente o câncer de mama. E o ultrassom, podem me perguntar, o ultrassom não substitui a mamografia, pode servir como um complemento em algumas situações, mas o exame por excelência para rastreamento e para diagnóstico precoce do câncer de mama é a mamografia. O mesmo vale para a ressonância magnética da mama, que tem suas indicações, inclusive para rastreamento, mas são indicações muito específicas. O importante, essa é a mensagem, take home message para todos diagnóstico precoce é igual a mamografia, que deve ser feita a partir de 40 anos, todas as mulheres. Aquelas que têm antecedente na família de câncer de mama podem iniciar um pouco antes. A mamografia anualmente. Resumindo, essa mamografia propicia diagnóstico precoce e tratamentos minimamente invasivos, tratamentos pouco mutilantes e um índice de curabilidade muito elevado. Muito obrigado. Você ouviu Doctor's Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.